E a palavra não veio, não vinha. Eu tentava me concentrar, mas aquele batuque daquele inferno, daquela grande carnaval que tem lá na praça perto de casa, ficava o tempo todo. E ali, Isabela entrou no quarto, vocês jogaram esse tempo, falou, a gente só estava dormindo. Mas Deus, quando Ele quer fazer algo, a gente às vezes não entende, a gente fica batendo, dando soco na porta, forçando algo. Eu falei, Senhor, mas o que eu vou pregar hoje? O que eu vou falar para aquela igreja hoje? Mas chegar lá, só vai me dar uma palavra e tal. Mas na hora que eu cheguei aqui, o presbítero está ali. Vem cá, presbítero, só vem. O presbítero assim, quem vai pregar hoje? Eu falei, o presbítero, quem vai pregar sou eu, mas até agora Deus não me deu nada. Aí eu perguntei para ele assim, torcer para eu aceitar. Eu falei para ele, você não quer pregar, não? Quero, você tem palavra? Tem, tem. Então, irmão, às vezes nós ficamos assim, ó, brincando com Deus. Mas não era para mim pregar. Quem era para dar? Era outra pessoa. Agora que eu vou entender aqui. Você está entendendo? Porque não tem como, nunca aconteceu isso comigo, de eu ficar consagrando minha vida inteira dentro do quarto e não vi palavra nenhuma no campo. Não vinha nada no campo. Tudo que eu abria não era. Vai ser, irmão, o que é para lá? O que é para ministrar? E procurava, pesquisava e tal, e orava, e joelhava. Você fala comigo, isso está muito. Mas era para isso, porque ele já tinha separado alguém para nos alimentar nessa noite. Deus não é Deus de confusão. Então, quer dizer, tem a palavra aqui, já está tudo beleza, glória. Amém? É dessa forma que Deus trabalha. Amém? Coloque-se de pé, estende tuas mãos aqui. Vamos orar pela vida do presbítero, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, o teu profeta nessa noite. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor é onipotente, onipresente, e o Senhor é onisciente. Nós, como igreja, abençoamos a vida do teu servo, Pai. E eu, desde já, eu agradeço ao Senhor pelo teu carinho comigo, por me preparar a chegar aqui e fazer com que, Pai, a tua vontade seja feita. Não a minha, porque aqui eu sou o menor. E eu pude entender a tua voz e o teu querer. E o teu servo hoje é que vai trazer aos nossos corações a palavra, seja ela qual for, de bênção, de exortação, de cura, de milagres, aquilo, meu Pai, que o Senhor colocou no coração dele, e que ele fique à vontade nessa noite, Pai, para ministrar a tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da nossa Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, ao sábado da igreja, com a paz do Senhor Jesus. É para mim uma honra, uma alegria muito grande estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Porque quem sou eu? Aqui quem fala é o Espírito Santo. Verdade? E quando ele falou ali comigo, eu estava com a mão em cima da Bíblia, não sei se eu lembro, e eu estava aqui eu lembro, eu estava prestando atenção em João 4. E o Senhor falou comigo, prega João 4. Glória. Palavra de Deus em João 4. Passou, orou por mim, já me entregou. Eu só falo para o Senhor que ele cresça, que eu diminua, e que ele fale à igreja da forma como ele queira falar. Não eu, porque eu não sou nada, eu sou um pecador. Aleluia. Mas o Senhor me confiou nessa noite estar aqui. Glória a Deus. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que ele tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Isto era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber.
porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tendo tu, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me darias e pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia! Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der me fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Só tem que em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que Deus tocou no meu coração é que Jesus, ele não queria atrapalhar ninguém, ele queria sempre estar ajudando. E quando ele viu falar que os discípulos dele estavam fazendo mais batizado que o de João, já que João é que predominava naquela região, ele se retirou com seus discípulos dali. E ele foi passar por Samaria. Agora eu pergunto a você, por que ele foi passar por Samaria? Se por Samaria era bem mais longe, a estrada para ele era muito mais difícil, mas convinha que ele passasse por Samaria, porque o Pai tinha predestinado a ele. E hoje, quando eu digo para você, o Espírito Santo de Deus nos dirige, como dirigiu o pastor essa noite para me dar a oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. E a palavra de Deus está dizendo assim: Deus comanda os céus e a terra em toda a sua plenitude. Tudo que você pensar, Deus já sabe o que você pensou. Tudo que você imaginar que vai fazer amanhã, Deus já projetou para você. Glória a Deus. Então você veio aqui nessa noite buscar, e você vai levar. Aleluia. Você veio aqui nessa noite para que Satanás tirasse a mão das suas coisas, da casa dos seus filhos, e vai ter que tirar. Porque no nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão. Aleluia. Toda língua vão confessar que o Senhor é Deus. Aleluia. E eu continuei aqui meditando na palavra. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E voltou para a Galileia. E voltou para a Galileia para fazer a obra que ele tinha começado lá. E ele tinha que estar ali para pregar o Evangelho. Mas olha para vocês, ele chegou naquele poço de Jacó, era meio-dia. Quando diz a sexta hora, porque o dia era dividido em 12 horas, até 6 horas era meio-dia, de 6 até 12 horas era tarde. Então, dia e tarde. Jesus chegou ali exatamente meio-dia. Sol quente, causticante, que ali era um deserto terrível, ali era muito forte o calor, e Jesus parou ali para descansar. Enquanto ele descansava, ele mandou que os discípulos comprar mantimento, comida. Por isso que eu disse para vocês que ele largou João batizando e veio com os seus discípulos. Quem que ele mandou comprar comida? Não foram os discípulos? Aleluia. Então ele deixou ali, aonde João estava ali batizando, fazendo a obra, ele não quis o atrapalhar. E hoje é o contrário. Quando você vê a igreja crescendo, o mundo quer botar o outro lado, quer botar um igreja, quer te atrapalhar de todas as formas. Você tem uma igreja de frente, vê outra, põe outra, e começa a gritar em uma altura tremenda para que a sua não se saia. Mas com Jesus não é assim. Aleluia. Ele diz assim: amai uns aos outros que eu vos amei. Jesus não veio pregar desigualdade, mas sim a igualdade. Jesus veio pregar o amor, porque ele é amor. Aleluia. Mas ele também é justiça. Ele tem que fazer justiça, porque ele é um advogado para nós hoje, mas amanhã será o juiz que vai nos julgar também. Amém, querido? E aqui eu continuei: e era necessário passar por Samaria, porque naquele poço estava ali uma pecadora, uma mulher cheia de pecado, cheia de demônio, uma mulher toda atrapalhada de vida. E ela começou a olhar para ele e falando: você, judeu, pede uma samaritana água?
assustou com aquilo. Jesus falou para ela, é muito simples, porque você está pedindo. Se eu não soubesse quem está te pedindo água, você não ia questionar as horas de Deus, o que eu era. Você me daria água de beber. Porque aquele que eu der da água de beber, que eu der, ele nunca mais vai ter sede. Mas ela disse, mas você não tem como tirar essa água do poço, porque eu tratava com o cantilho e a corda e descia o pau lá embaixo para apanhar a água. Ela tinha condição de pegar a água, mas Jesus não tinha. Então Jesus olhou para ela. Aleluia. E ela falou para Jesus. Jesus perguntou para ela, tu és casada? Ela disse, não, Senhor. Jesus falou, disse essa verdade. Porque 5 maridos que eu tivesse, mas nenhum era esse marido, nem um de hoje. Então ela tinha passado por 5, esse era o 6º. E ela assustou com Jesus. Porque muitas das vezes você está no culto, vai revelar para uma pessoa, e você faz uma revelação que aquela pessoa não tem nada a ver com aquela pessoa. Aquela pessoa logo tem que você não está revelando pelo Espírito, está revelando pela carne. E aqui o Senhor diz que o que é carne, o que é Espírito é Espírito. Não se confundam isso. Quando Jesus vai falar e vai revelar, ele fala certo, ele não fala errado. Porque a palavra de Deus diz que Deus não mente, não pode mentir. E o profeta de Deus é a boca de Deus na terra. Ele tem que falar pela boca do Senhor, não pela própria boca do homem. Amém? E aquela mulher assustou e disse para Jesus, tu disseste a verdade, és tu um profeta? Jesus disse, tu disseste que eu sou profeta. Ela disse, espera que eu vou lá, falar com meu pai Jacó, que tem um homem aqui no poço que falou tudo sobre a minha vida. Jesus disse, espera, dá-me de beber. E aquela mulher ergueu o seu cantilho, colocou água para Jesus, Jesus bebeu e deu ela a água da vida. Porque até aquele momento aquela mulher não tinha vida. E quando ela deu ele a água, ele deu para ela a vida. E ela foi liberta dos seus pecados. E ali ela foi falar e profetizar tudo aquilo que ela ouviu naquele poço. Jesus não esperou aquela mulher voltar. Aquela mulher ia ali todo dia, meio-dia. Por que ela ia meio-dia? Porque de manhã as mulheres honestas, bacanas, aqui tinham os maridos verdadeiros, iam toda na parte da manhã. Ela deixava para ir no sol causticante, porque era só ela que ia buscar a água naquele horário, para não passar vergonha. E quando ela chegou ali, ela encontrou o homem que conhecia a vida dela e que sabia tudo o que ela estava fazendo. Por isso não adianta nós escondermos nada do pastor, da igreja, das pessoas, porque Deus, ninguém se esconde de Deus. Ele está com os olhos abertos, em toda parte, em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E a Bíblia diz também que o Senhor, Ele é aquele que sabe todas as coisas. E que no dia que Ele vai falar, que Ele vai entender quem é serviu a Ele, quem não serviu. Ele vai conhecer, Ele vai mostrar quem serve a Deus e quem não serviu a Ele. Não adianta você passar aqui e fazer tudo aqui na terra, mas esquecer de Deus. Porque Jesus um dia olhando para o homem, Ele falou assim, é mais fácil passar um camelo ali no fio da agulha do que um rico andar no reino de Deus. Por que Jesus falou aquilo? Que Jesus estava falando espiritualmente. Porque no Espírito, aquele que tem tudo que ele quer, ele não vai lembrar de Deus. Mas aquele que passa por necessidade, que passa por dificuldade, que está na sarjeta, ele vai sempre clamar ao Senhor para o Senhor dar a mão. E é esse que o Senhor levanta os caídos, aquele que o Senhor faz prosperar. Ele faz eles ter riqueza espiritual. Porque a riqueza material não vale nada. Você não vale nada daqui. Mas a riqueza espiritual é que você tem que contemplar e agradecer a Deus porque Ele está te dando a oportunidade de você entender que você é uma pessoa na terra. E quando você partir dessa vida para outra, você vai ser transformado pelo mandato do outro povo. Porque nós não vamos chegar na presença do Senhor com esse corpo manchado, cheio de mancha, eu estou aqui acabado, não. Você vai chegar renovado. Com o corpo celestial. Aleluia! Deus vai dar um corpo celestial. Glória a Deus, verdade. Sabe porque Paulo falou isso, não está escrito?
Deus vai fazer você ser transladado. Você vai ter um outro corpo. Você não vai chegar no céu. Vai chegar bonito lá no céu. Sem ruim, sem mancha, sem pecado. Você vai chegar lavado e remido, sangue. Glória a Deus! Amém? E aquele também vai receber um corpo infernal. Olha, o que Deus está falando para mim? Você quer ter um corpo infernal, cuidado. Porque esse corpo infernal vai aguentar fogo do século também. A Bíblia diz que aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Para profetizar pelo profeta Isaías. Ele disse que naquele dia vai ser terrível, porque o fogo não vai apagar. E o bicho que ele está falando é nosso. Aquele que não tiver com Deus, tiver com o diabo, vai queimar por século anos. Mas aquele que estiver com Jesus vai louvar Deus para todos os séculos anos. Não esquece, aquele que estiver no braço do Pai vai louvar o Pai naquele dia. Os levitas vão estar lá. Só tem um levita que não vai poder chegar lá, que era o chefe do céu. Mas ele hoje foi pisado aqui, ó. O pastor da outra está amarrado, ele está amassado em nome de Jesus. E pelo fogo do Espírito Santo, ele está sendo queimado nessa noite. Para não perturbar os filhos de Deus. Aleluia! Os filhos de Deus estão à procura dos verdadeiros, ou aqueles que adoram o Senhor em espírito e verdade. Aleluia. Ele está procurando qualquer um, não. Ele está procurando os que o adoram, aqueles que querem louvar o Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus nessa noite está querendo mostrar que aquela mulher, ela se rendeu aos pés de Jesus, ainda que ela era uma mulher samaritana. Ela não podia ir nem a de lá em Jerusalém, eles viviam em Samaria. A samaritana tinha um monte para isolar separado do de Deus, porque eles não comunicavam com os judeus. Os judeus eram um povo separado. A Bíblia diz que os judeus são escolhidos de Deus. Mas a palavra também diz que o Senhor disse: eu vim para os meus, e eles não me reconheceram. Eles não me conheceram. Então ele abriu a brecha para os gentios, para hoje nós estamos Glória a Deus! com o Espírito de verdade. Porque ele nos deu oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós não éramos criaturas, mas Deus, o dia que você aceitou Jesus, ou se você aceitar agora, você vai ser considerado como filho de Deus, herdeiro do Cordeiro, aquele que vai entrar no reino de Deus, porque a Bíblia diz que todos aqueles que operam diante do Senhor, ele vai se apresentar diante do Senhor com as mãos cheias. Posso ter as mãos vazias para o Senhor encontrar, mas poderia levar muitas almas para o Senhor levar. Essa é a palavra de Deus. Procure levar almas para Jesus, a ganhar almas para Jesus. O que eu mesmo, que olha que eu esqueço disso, eu prefiro ficar calado, não falar, porque também a palavra diz: não lancei minhas pérolas aos porcos. Tem pessoas que não compensam você falar de Deus para eles, você ficar lá na tua culpa, você mostrar só pelos seus atos, seu gesto. Porque se você falar, você está lançando pérolas aos povos. Ele vai sair rindo de você. Ele vai fazer murmurar contra a igreja, contra você. Muitos vão sair daqui, entram aqui na igreja, não é para estar aqui para presenciar o culto, é para ver o que está acontecendo aqui, para sair lá fora, para sair comentando. Entendeu? Assim é que a palavra de Deus está dizendo. Se você vê que aquela mulher tomou da água, aquela mulher tomou daquela água. E aquela mulher deu da água para Jesus. E naquela mulher teve que fazer o quê? Fonte de água viva. Foi nascer daquela mulher. Aquela mulher foi ser profetisa do Senhor. Aquela mulher foi profetizar o Evangelho. Foi falar de Jesus. E se você prestou atenção na palavra de Deus, muitas das passagens da Bíblia, Jesus fala da água. Aquele que não nasce da água do Espírito. Ele falou para Nicodemos, aquele que não nasce da água e do Espírito não é digno de entrar no reino de Deus. Ele falou: eu sou o pão da vida, que desceu do céu para dar vida ao mundo, para alimentar o mundo. Eu sou carne, mas eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aleluia! Aquele pão, aquele maná que desceu no deserto, que alimentou ali aquele povo todo, 600 mil pessoas que estavam ali com Moisés. Então, o que eu fico pensando e meditando na palavra de Deus? Como Deus é maravilhoso, como Deus opera,
Né? Elias queria comer carne, não era só maná. Ele mandou carne, mandou os povos levar carne para ele lá na cabeça daquele rio. Então, tudo você pensa em Jesus, pensa na água. A água é a palavra, e a palavra é Deus. Ele disse que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com nós, e o verbo se manifestou e entrou no meio de nós, por intermédio de uma mulher. O verbo se fez homem e habitou conosco. E ele habita até hoje em mim. Ele está conosco. Jesus está no meio de nós. Ele falou: onde tiver dois ou três, eu me colocarei no meio deles. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele falou para os discípulos: não entristeça o vosso coração. Creis em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar e vou voltar a buscar para todos. E a palavra de Deus é meu. Ele falou: e quando eu for, eu mandarei o meu Espírito Santo para que esteja com vocês até a consumação do século. Essa é a palavra que o Senhor deu nessa noite. Creia que o Senhor Jesus está no meio de nós. Acredite que Ele te dá a água da vida nessa noite. E que você possa beber dessa água para jorrar rios de água viva no seu coração. Para que você possa continuar exalando, exaltando o perfume do Espírito Santo quando você passar. Glória a Deus, Eita glória! Tira muito tempo aí isso pregar, era tão bom. Amém. Glória a Deus, muita bênção em Jesus Cristo. Deus continue abençoando, né, a vida do presbítero, né? É tremendo, né? Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, a qual, né, Ele transforma vidas, Ele muda situações, Ele muda história. Como eu disse aqui, sempre falo, se eu perguntar a cada pessoa o que ela era antes de servir a Cristo, cada uma aqui tem uma história diferente, né? Todo cristão, a não ser aqueles que nascem no berço, igual Esther, Isabela, já foi alguma coisa, já foi um ex alguma coisa. E um dia nós tivemos um encontro com Jesus, né? Nós tivemos um encontro com Jesus. Não foi no poço, mas foi em algum canto, em algum lugar. Não era o campo. Você teve um encontro com Jesus em algum canto. Eu tinha o meu. Manuel, não sei se o Manuel já nasceu no mesmo evangelho também, né, mano? Você nasceu nessa segunda questão. Então, cada um de nós aqui, eu creio que teve um encontro com o Senhor em algum lugar. E Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é grandioso para estar nos mudando e nos transformando a cada dia. Amém? E eu gostaria que cadê as meninas do louvor? Vai louvar aqui mais 2 hinos aqui para a glória de Deus, para ocupar um tempo ali. Nós não terminamos muito mais cedo hoje, ô glória. Aleluia.